Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CitaCast. Eu sou a doutora Lígia, endocrinologista, e hoje eu vim aqui para falar de um tema super importante para pais, adolescentes e profissionais da área da saúde. Nós vamos falar da saúde sexual e da anticoncepção na adolescência. E para trazer esse tema, eu trouxe a doutora Beatriz Harfuch, ginecologista lá do Grupo Cita, que vai nos abrilhantar com todo o seu conhecimento sobre esse assunto. Muito obrigada, doutora Beatriz, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada eu pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Que bom. Doutora Beatriz, vamos lá. Por que é tão importante falar desse tema? A saúde na adolescência é sempre um marco para o início da vida adulta. E é importante a gente começar a cuidar da saúde a partir de então, né? As adolescentes têm uma mudança muito grande em relação ao corpo, aos hormônios, a como funciona o metabolismo. Então, é importante a gente trazer isso, tanto para ajudar na saúde, quanto também para prevenir riscos, como, por exemplo, infecções sexuais ou gravidez na adolescência. A informação faz toda a diferença no cuidado com as adolescentes. Certeza. E falando em informação, quando que ela precisa ir pela primeira vez? É quando ela teve a menarca, antes? Quando que a gente precisa levar essa adolescente numa consulta? Não tem uma regra muito clara, depende muito de cada paciente e das queixas que ela tem. Pacientes que já menstruaram, o ideal é passar pelo menos uma vez no ginecologista para ver como é que está o seu ciclo menstrual, se esse padrão de sangramento está normal, ou se tem algum sinal de alteração. Mas, às vezes, tem algumas queixas relacionadas com a parte ginecológica que também é interessante passar com o ginecologista, como, por exemplo, algum corrimento, ou a alteração do ciclo menstrual, sangra demais ou sangra de menos, tem muita cólica. E o que é normal nesse comecinho aí? Ele vem reguladinho? Até quando é normal não regular? Quanto que é o ciclo? É 28 dias? É 29? Como que é isso? Isso nos primeiros 2 anos da menarca, ou seja, desde a primeira menstruação, é normal que fique bagunçado. O corpo ainda está se acostumando com os hormônios. Então, a gente não espera que o ciclo fique regular neste período, né? Mas o que a gente chama de um ciclo regular? É o intervalo entre o primeiro dia de uma menstruação e o primeiro dia da outra, de 25 até 35 dias. O normal de sangramento é até no máximo 7 dias e não tem um volume certo de sangrar, mas quando sangra excessivamente, que tem que sujar a roupa ou trocar muitos absorventes, isso também é um sinal de alerta. E até um risco para anemia, né? Com certeza, com certeza. Vale a gente investigar também problemas de coagulação nesses casos. E quais são os exames que ela vai fazer aí nessa primeira consulta? Porque eu acho que elas ficam muito tensas, né? Eu vou, o que ela vai fazer, como que vai ser? Tem muita vergonha, né? Antes de ir para a consulta. Na grande maioria das vezes é mais uma conversa, é mais entender como é que está funcionando, como é que está a rotina dela. Em alguns casos muito específicos a gente pode examinar, mas o exame ginecológico, a coleta do Papa Nicolau, que é aquele exame que a gente tem mais medo, de modo geral a gente não faz na primeira consulta, ainda mais pacientes que nunca tiveram relação sexual. Entendi, mas e nessa consulta a mãe vai junto, a adolescente fica sozinha, como que é essa consulta? Isso é sempre uma polêmica, né? Depende muito de cada mãe, de cada relação com mãe e paciente. Eu sempre deixo muito aberto, né? E respeito muito a paciente, respeito muito a relação com os pais. Tem pacientes que preferem estar junto da mãe o tempo todo da consulta. Tem paciente que prefere que a mãe fique um tempo fora para tirar as dúvidas sem os pais. Com certeza. É importante manter a autonomia da paciente, mas também com o apoio dos pais. Isso faz muita diferença. Sempre, né? Uhum. E em relação à vacinação, é um tema que é abordado aí na consulta? Como é que tá? A gente tem agora a vacinação de HPV, acho que está com 2 vacinas de HPV. Fala um pouquinho aí sobre isso. Isso. A vacinação é um tema muito importante na consulta. O vírus do HPV é um vírus que provoca as lesões no colo do útero que podem dar um câncer. Então, a vacinação, ela te protege de ter um câncer. E a melhor fase para a gente vacinar, a gente sabe que é na adolescência, antes do início da vida sexual. Então, preconizado pelo SUS é tomar a vacina de 9 a 14 anos. Hoje em dia, tem 2 tipos de vacina. A quadrivalente, que é a que está disponível no SUS, e a nonavalente, que é a que está disponível no sistema suplementar. Qual que é a diferença delas? É a cobertura em relação à proteção contra o vírus do HPV. O vírus do HPV tem vários subtipos, e alguns deles estão relacionados com as lesões do colo do útero. A quadrivalente protege contra os principais subtipos relacionados às lesões e a nonavalente amplia essa cobertura. Então, para as pacientes que têm condição, que podem pagar,
vale tomar a nonavalente. Apesar de ser preconizado até os 14 anos pelo SUS, a gente vê benefício de tomar até os 45 anos. E aí são 3 doses? São 3 doses da vacina, são 3 doses. E falando de uma outra coisa que é sempre um tabu, né? Como que é a anticoncepção? O que elas podem fazer, o que não pode? Quais são os efeitos colaterais? Não tem nenhuma restrição em relação ao adolescente. Ela pode usar o método contraceptivo que ela quiser. Não tem um ideal para todo mundo nessa faixa etária. Tem que sempre encaixar no estilo de vida, qual o momento que ela está vivendo. Tem alguns tipos de anticoncepcionais, como, por exemplo, a pílula contraceptiva, que é a mais comum, é a mais simples, é a que a gente mais conhece. É um ótimo método, mas ela exige muita constância. Então, você tem que tomar todo dia, sempre no mesmo horário, não pode esquecer nem atrasar, o que às vezes adolescente não tem dificuldade. Tem alguma coisa que você fala para adolescente, olha, é melhor você tomar à noite, você tomar de manhã, ou você fala, se você esquecer até tal hora você toma, como que você orienta? Porque é comum realmente esquecer nessa faixa etária, né? Não tem um horário certo para tomar, às vezes eu falo assim, é melhor você deixa do lado da sua cama, a hora que você for dormir você toma, ou deixa do lado da escova de dente, a hora que você acordar você toma. Eu oriento também, tem vários aplicativos no celular que te ajudam a lembrar de hora em hora, para você não esquecer de tomar o anticoncepcional. Mas se a paciente não for muito regrada, se ela não usar do jeito certo, tem uma taxa de falha maior. A gente não está segura contra a gravidez. Então, o ideal é pensar em outro método, que ela não precisa lembrar de tomar todo dia. Os métodos de longa duração, por exemplo, são uma opção. E a gente sabe que tem uma gama enorme de pílulas no mercado. Como que a gente faz essa escolha, né? Adolescente vai usar uma baixa dose, ou o que elas falam, tem muitas que têm queixas de pelo, algumas coisas mais... Então, a gente vai usar uma mais com antiandrógeno. Como que faz essa escolha? Depende muito da paciente. A gente sempre preconiza usar a menor dose de hormônio para ter menos efeitos colaterais. Mas a gente sabe que o contraceptivo, além de proteger contra a gravidez, pode melhorar outros sintomas. Por exemplo, a acne, ou o aumento da pilificação, melhora da cólica. Então, a gente vai basear na escolha dos nossos tipos de hormônio, baseado... não só na contracepção, que a paciente deseja, mas também nos efeitos colaterais bons que, né? que elas trazem. Entendi. E em falar em cólica, né? Uma coisa que me perguntam muito. O que é normal? O que elas podem usar nessa faixa etária em relação à cólica? Quais são os remédios, né, mais... Se ainda é o Buscopan da minha época. É normal sentir um pouco de cólica durante a menstruação, mas que ela melhore com algum analgésico comum. Por exemplo, Buscopan, ou dipirona, paracetamol, anti-inflamatório. Por exemplo, o Toragesic é um ótimo medicamento. Tem que melhorar com esses medicamentos, né? Tomou o remédio, dentro de ali meia hora, 40 minutos, é para ter uma resposta muito boa. Se a paciente perceber que, mesmo tomando remédio, não está melhorando e isso está atrapalhando, não está conseguindo ir na escola, ou não está conseguindo fazer atividade física, não está conseguindo render bem, aí eu acho que vale uma investigação. Vale a gente fazer alguns exames de imagem, por exemplo, ultrassom pélvico, para ver se não tem nenhuma causa estrutural provocando isso. Entendi. É comum as adolescentes terem o que a gente chama de dismenorreia primária. A tendência é melhorar com o passar do tempo, mas não é comum sentir dor desse jeito. Então, vale investigar. E além da pílula, quais são os outros métodos que as adolescentes dispõem aí? Tem vários métodos, né? Por exemplo, a injeção. Pode ser de uma vez por mês ou a cada 3 meses, a trimestral. E a injeção tem mais de um componente ou só tem de... A injeção mensal tem 2 componentes. Ela é bem parecida com a pílula, só que ao invés de ser em comprimido, é na forma de injeção. É intramuscular? Intramuscular. Aí toma uma vez por mês. E tem a injeção trimestral, que é a Depo-Provera, que só tem um tipo de hormônio, que é só o progestágeno. Tem um adesivo, que também é similar à pílula, só que a vantagem é que você não precisa lembrar de tomar todo dia, você troca a cada 7 dias. E tem um anel vaginal, que é um dispositivo redondinho de plástico que a gente coloca dentro da vagina. E ele também dura 21 dias. Então, você troca a cada 3 semanas. E tem os queridinhos das adolescentes, que são os métodos reversíveis de longa duração, que a gente chama de LARC. Que estão inclusos o DIU, tanto o DIU hormonal quanto o DIU de cobre, e o Implanon. Esses métodos, a vantagem é que você não precisa lembrar de tomar todo dia. Eles têm uma longa duração,
mas são reversíveis. Quando acabar o prazo, ou se por acaso você quiser tirar por qualquer motivo que você não goste, ou queira engravidar, ou queira trocar, assim que você tira, volta a ser tudo como era antes. Fiquei sabendo que você trouxe para mostrar pra gente alguns desses dispositivos. Eu trouxe! E aí, eu acho que é uma pergunta que todo mundo faz, né? A menina, antes de ter relação sexual, ela pode colocar o Mirena? Tem alguns riscos, não tem? Pode. Eu acho que... Vamos mostrar. Dá pra... Aqui, ó. Esse é diferente desse? Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa? Eu achei que um era o Kylie. Não, é a mesma coisa. Então, aqui é para mostrar onde que ele fica posicionado dentro do útero, né? Dentro do útero. Peraí, deixa eu ver. Esse aqui vai mostrar como que ele é colocado dentro do útero, né? Uhum. Acho que a doutora Beatriz trouxe aqui um... Então esse aqui é ele mimetiza o útero, né? Aqui é a cavidade dentro do útero. Então o DIU é um dispositivo que a gente... Fala mais perto. Aqui a gente mimetiza o útero, né? Como se fosse essa cavidade aqui dentro. O DIU é um dispositivo que a gente insere através do orifício do colo do útero, que é o buraquinho que a gente enxerga no exame do especular. E a gente coloca ele lá dentro. Então, com esse dispositivo aqui, ele fica... É como se fosse um guarda-chuvinha, né? É como se fosse um guarda-chuvinha que fica lá dentro. Fica posicionado ali. Esse, no caso, é um de hormonal. Então, ele tem um hormônio aqui na composição dele que vai liberando pequena quantidade todos os dias. E esse hormônio vai atuar praticamente aqui dentro da cavidade uterina. Ele vai atuar no tecido que a gente chama de endométrio, que é o tecido que descama todo mês, que é o que a gente menstrua. Então, ele vai diminuir o crescimento desse tecido. E com isso, ele vai diminuir o fluxo menstrual e diminuir as cólicas, que também é uma vantagem do DIU. E essa vantagem, ele é tanto do DIU de cobre quanto do DIU hormonal ou só do DIU hormonal? Só do DIU hormonal. O hormônio do DIU que vai atuar aqui dentro do útero. O cobre é ao contrário. Então, o cobre, ele tem um cobre aqui na ponta e o cobre vai aumentar um pouquinho a inflamação ali dentro do útero. Então, as pacientes relatam que pode aumentar um pouco a cólica, que pode aumentar um pouco o sangramento. Então, se você já sangra bastante ou já tem muita cólica, não é legal usar o DIU de cobre. E qual que é a duração desses DIUs? O DIU hormonal tem 2 tipos, o Mirena e o Carlina. O Carlina que tem uma dose menor, então ele tem uma duração de 5 anos, e o Mirena que tem uma dose maior, dura por 8 anos. E o DIU de cobre? O de cobre tradicional dura 10 anos, e hoje tem o de cobre com prata. O intuito da prata é diminuir um pouco essa inflamação e melhorar a cólica e o sangramento que o DIU de cobre normal pode piorar. Então, o DIU de cobre com prata dura 5 anos. Então, só para a gente ter certeza, não tem problema adolescentes que não tiveram relação, que são virgens, fazer o uso de Mirena? Pode colocar, mas o que é importante, assim, 2 coisas. Na hora da inserção, saber que tem um risco de romper o ímã. E se a adolescente nunca teve relação sexual, o que eu sugiro para os pais é a gente pensar em colocar no hospital, com sedação. Porque para colocar o DIU, você tem que colocar o espéculo, olhar o colo do útero, isso tudo pode ser muito traumatizante, ainda mais para quem nunca teve relação. Quando a gente faz com sedação, a gente consegue melhorar isso. Então, você faz, tipo, tirando as adolescentes, agora fazendo uma pergunta, né? Pode ser feito em consultório? Pode ser feito em consultório. A gente tem algumas medidas que ajudam ali no alívio da dor. Então, às vezes, tomar um anti-inflamatório meia hora antes do procedimento. Fazer uma anestesia no colo do útero, isso também ajuda bastante. E pacientes que têm muito medo, que têm muito receio, que às vezes não querem colocar o DIU por conta do medo da dor, eu ofereço da gente colocar no centro cirúrgico com sedação. Isso qualquer um dos 3, né? O Carlina, o Mirena ou o DIU de cobre? O de cobre. Uhum. E aí você falou que temos outro método, né? Temos outro método também, chama Implanon. O Implanon é um chipzinho similar a esse aqui, que a gente coloca aqui na região do braço. E fica aparecendo? Não fica aparecendo, mas dá pra sentir. Você sente ele no toque. E ele dura 3 anos. Ele também libera pequena quantidade de hormônio, bem parecido com o Mirena, que vai atuar no endométrio e vai diminuir o crescimento. Então, vai diminuir o fluxo menstrual.
E aí, vamos dizer assim, isso é muito uma questão de escolha, o Implanon ou o Mirena. Ou tem algum caso, né, tirando essa questão da paciente ser virgem ou não, que você vai escolher o Implanon ou o Mirena, por quantidade de hormônio ou por efeitos colaterais? Tem algum critério? Não. A gente sabe que o Implanon é o método mais seguro que existe. É mais seguro até que a laqueadura, por exemplo, que é a cirurgia definitiva. Não tem nenhum critério, depende muito da paciente. Assim, o Implanon acaba sendo mais tranquilo pra gente colocar. A gente só faz uma anestesia no consultório. Entendi. A gente faz uma anestesia local e coloca o Implanon. Então é mais tranquilo de colocar. O DIU dá um pouco mais de trabalho, assim. Então, algumas pacientes acabam preferindo o Implanon do que o DIU. E uma coisa que é óbvio que todas vão perguntar, isso engorda? Não engorda. Nenhum deles? Nenhum método engorda. Que bom. Os estudos compararam, né, quem usa algum método contraceptivo hormonal com quem não usava nada. E a gente percebeu que, no fim, os dois grupos ganharam peso. Então, não teve diferença entre quem usa método hormonal ou quem não usa método hormonal. Entendi. E em relação à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, como que você conversa isso com os adolescentes? Porque, assim, teoricamente, eles vão estar seguros, entre aspas, da questão da gestação, mas não vão estar seguros em relação às DSTs, né? Exatamente. Assim, os métodos contraceptivos, eles só protegem contra a gravidez, mas não vão proteger contra as doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, sífilis, HIV, clamídia, gonococo. Então, o que eu oriento é usar preservativo em todas as relações. Não tem conversa. O preservativo, o ideal é usar sempre antes da penetração. É dessa forma que você vai estar sendo protegida tanto pela gravidez, se for um método que você quiser usar, mas principalmente pelas doenças sexualmente transmissíveis, né? Pelas ISTs. E tem algum sintoma que ela possa perceber e ela suspeitar que ela está com alguma DST? Tem. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Por isso que é importante usar. Não tem como você saber. Mas, principalmente, se tiver algum machucadinho ali na região da vulva, ou alguma úlcera, ou algum corrimento com cheiro forte, ou uma dor pélvica muito forte, isso tudo são sinais de infecção genital. O ideal é passar em consulta com o ginecologista e avaliar e poder tratar. Mas, às vezes, ela é silenciosa. Às vezes, você não sabe. Você pode estar até transmitindo para outras pessoas. Então, o ideal é usar preservativo e coletar os exames. E na consulta você vai ensinar como é que elas usam, vai tirar todas as dúvidas, porque a gente sabe que a cabecinha aí vai longe, né? Sim, ensino tudo. Como abre, como coloca. E como que os pais podem ajudar nessa fase tão difícil, vamos dizer assim, né? E tão transformadora? Eu acho que manter uma porta aberta para o diálogo é a parte mais importante. E também falar desse assunto. Às vezes, pra gente, é mais tabu do que pra eles. Então, quando a gente começa esse assunto, quando a gente conversa com eles sobre isso, a gente abre uma porta e deixa aberto para tirar as dúvidas. Às vezes, até se tiver com vergonha ou tiver coisas que não consiga responder, passar em uma ginecologista para poder perguntar, para poder orientar. O importante é estar aberto para conversar. Entendi. E tem mais alguma dica aí que você pode falar para os nossos adolescentes? Se cuidar. Se cuidar é essencial, assim. Cuidar da gente, cuidar do nosso corpo. E em relação à primeira menstruação, tem alguma idade que é mais frequente? Se falar assim, olha, tá muito cedo, porque eu recebo muita paciente com puberdade precoce, né? E hoje em dia tá cada vez mais cedo. E também acontece de demorar. Todas as amiguinhas já ficaram menstruadas e você não. Então, qual é a época, assim, entre aspas, certa, né? O ideal é de 9 a 15 anos de menstruar. Lembrar que cada pessoa tem um jeito. E não necessariamente você vai menstruar na mesma época que seus pais tiveram a primeira menstruação. Então, isso é importante avaliar. E como que a gente pode ensinar elas a fazerem uma higiene, né? Até o que eu vejo é que elas não sabem quando tem que trocar o absorvente, ou se tem algum sabonete específico. Como que a gente faz isso daí? A higiene da vulva é o mais simples possível. Eu falo assim que pouca higiene é ruim, óbvio, mas higiene em excesso também atrapalha. Então, o ideal é você usar um sabonete simples, sem cor, sem cheiro, neutro, e lavar só por fora ali da região da vulva. Não precisa introduzir nada lá dentro, não precisa fazer ducha vaginal, não precisa usar nada que tenha perfume. E toda vez que tomar banho, higienizar essa região. Em relação ao absorvente, trocar a cada 3 ou 4 horas. Não precisa esperar ficar encharcado. Mas cada 3 ou 4 horas o ideal é trocar, para não ficar lá acumulando e abafando ali a região.
E outras duas perguntas. Aquelas calcinhas que tem hoje em dia absorventes, isso é bom, isso é ruim, isso fica com aquele sangue, né, ali? Qual é a sua opinião? Eu acho isso muito bom para alguns casos, principalmente às vezes adolescente que não sabe direito usar absorvente, vai na escola e mancha. Então eu indico para elas usarem, mas o ideal também é trocar e sempre lavar. Usou, você lava a calcinha. E em relação a absorvente íntimo, né? Pode usar, não pode usar? Eu sei que esses são muitos tabus aí, né? Pode usar, não tem problema. Depende muito da paciente, né, da adolescente, mas pode usar. É até legal que ela vai conhecendo o corpo, vai se entendendo melhor. Eu acho que foi muito esclarecedora, né, essa conversa com a doutora Beatriz. Quem quiser conhecer mais, quem quiser conhecer seu trabalho, deixa suas redes sociais aqui, por favor. Ela está lá no Grupo Cita toda terça-feira. Eu tenho certeza que será um prazer enorme ela tirar muitas dúvidas, tanto das mães quanto dos adolescentes. Muito obrigada pelo convite, eu adorei estar aqui hoje. Se vocês quiserem me seguir, minha rede social é no Instagram, @doutora Bia Harfuch. Fala pra gente como é que soletra seu nome. @ DRABIAHARFUCH. O sobrenome é meio difícil. Então tá na tela. Tá pra quem quiser tela, seguir, pessoal. vai estar aqui na tela. Muito obrigada, viu? Obrigada. Muito obrigada pela presença de todos. Estamos encerrando agora mais um podcast, contando com a presença de vocês no próximo mês.